Olá pessoal, eu sou o professor Luciano Oliveira e ministro da disciplina Direito Administrativo. Para aqueles que não me conhecem, eu sou consultor legislativo do Senado Federal, ex-auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União e ex-analista de finanças e controle do Tesouro Nacional. Também sou oficial da Reserva da Marinha do Brasil, no posto de capitão-tenente, certo? Muito bem. Hoje nós vamos trazer aqui para vocês uma pequena questão da ESAF sobre o regime jurídico administrativo, uma matéria que é muito recorrente nos concursos públicos, certo? E a ESAF, ela tem a característica, né, de cobrar sempre esse assunto nos seus principais concursos, inclusive nos da Receita Federal, que é um dos maiores concursos de todo o Brasil. Tudo bem? Então vamos à questão. A questão diz o seguinte: foi cobrada no concurso de auditor fiscal da Receita Federal de 2005, né, a banca, a ESAF, que sempre elabora os concursos da Receita Federal, e diz o seguinte: as relações entre entidades públicas estatais, ainda que de mesmo nível hierárquico, vinculam-se ao regime jurídico administrativo a despeito de sua horizontalidade. Então veja, essa é uma questão muito interessante porque ela nos mostra sobre o regime jurídico administrativo e também sobre a questão das relações de direito público que ocorrem na administração pública. Vamos entender, primeiramente, alguns conceitos preliminares para que nós possamos resolver essa questão. Veja só. Sempre que nós falamos numa relação de direito público, nós estamos pensando no Estado agindo com supremacia de interesse público. Então, o Estado, como ele deve defender o interesse da coletividade, ele tem determinadas prerrogativas que materializam, né, o seu poder de império. E esse Estado, ele se relaciona com nós, que somos os administrados. Tá certo? Então, nessa relação em que o Estado se relaciona com os administrados, utilizando da sua supremacia do interesse público, supremacia essa que existe para que o Estado possa ter condições de atender ao interesse público, né, atender ao interesse de todos os cidadãos, essa relação ela ocorre por meio de prerrogativas que o Estado possui e por isso é que ele se situa aqui na nossa figura num nível superior ao dos administrados, né? Essa é a chamada relação de direito público. O direito público se caracteriza justamente por o Estado estar em uma posição de superioridade em relação aos administrados, por meio da supremacia do interesse público. Ela se diferencia, por exemplo, de uma relação entre administrados. Imagine aqui um cidadão, né, que quer, por exemplo, vender um automóvel e um outro cidadão aqui, né, um outro administrado, que é uma pessoa física, que quer comprar o automóvel. Neste caso, as pessoas estão em pé de igualdade, em mesmo nível, não há supremacia do interesse público. Aqui há uma chamada relação horizontal. Tudo bem? Então veja, esta relação, ela se materializa pela horizontalidade, pela igualdade entre as partes, e é uma relação de direito privado. Muito bem, pessoal. Então, alguns detalhes que nós sempre devemos gravar para os concursos públicos é que a relação de direito pode ser de direito público ou de direito privado. O direito público é aquele ramo do direito que rege a relação entre os estados e os administrados, por meio da supremacia do interesse público, que é o Estado agindo na qualidade de Estado. Já a relação de direito privado se caracteriza pela horizontalidade, pelo fato de as partes estarem em pé de igualdade. É uma relação horizontal, relação de direito privado. Agora, é preciso estar atento a alguns detalhes que vão fazer a diferença nesta nossa questão que foi apresentada. É o seguinte: é possível que o Estado participe de relações horizontais também. É possível. E mais, essa relação horizontal, ela pode ser tanto de direito público como de direito privado. Como assim, Luciano? Você não falou que a relação de direito público é aquela relação vertical? Sim,
mas existe uma especial situação em que nós podemos ter relações de direito público no âmbito, ou melhor, relações horizontais no âmbito do direito público. Quando é que isso acontece? Quando o Estado se relaciona com o próprio Estado. Por exemplo, quando um município se relaciona com outro município, quando um Estado se relaciona com outro Estado, quando a União se relaciona com um município, com o Distrito Federal e assim por diante. Nesse caso, vamos colocar aqui, nós temos o Estado se relacionando com o próprio Estado. Será também uma relação de direito público, apesar de sua horizontalidade, né? Aqui, a relação é vertical, porque o Estado tem poder de império sobre os administrados. Mas aqui, nós temos excepcionalmente uma relação horizontal de direito público, que é quando o Estado se relaciona com o próprio Estado. Tudo bem? Então, uma situação excepcional que deve ser conhecida de todos nós. E eu disse ainda que o Estado poderia excepcionalmente participar de uma relação horizontal de direito privado. Isso é verdade. Então, vamos colocar aqui um administrado se relacionando com o Estado em uma relação horizontal. Isso ocorre excepcionalmente quando o Estado age sem poder de império, quando o Estado age sem supremacia do interesse público. Isso pode excepcionalmente acontecer, né? Por exemplo, um contrato de locação, né? Exemplo, uma locação de bem imóvel. É um exemplo em que nós teremos o Estado aqui como locatário, alugando um imóvel para instalar uma repartição sua, um imóvel de um particular, em que haverá uma relação horizontal. O Estado estará participando despojado de seu poder de império, em igualdade com o particular. Então lembre isso, a relação de direito público é a relação em que participa o Estado com poder de império em relação ao administrado, uma relação vertical. Excepcionalmente, o Estado participa também de relações de direito privado, que são aquelas marcadas pela horizontalidade entre as partes. Normalmente, a relação de direito privado ocorre entre particulares, mas excepcionalmente o Estado pode ser parte também numa relação de direito privado quando ele estiver atuando sem poder de império. E ainda o Estado pode excepcionalmente estar numa relação de direito público, mas que é marcada pela horizontalidade, quando o Estado se relaciona com o próprio Estado, quando duas pessoas de direito público se relacionam entre si, um Estado com outro Estado, o município com o Estado, a União com o Estado, o Distrito Federal com o município, e assim por diante. Tudo bem? E mais, pessoal, como o Estado pode excepcionalmente atuar sob o direito privado, nós temos que a administração pública ela pode agir ora com supremacia do interesse público, numa relação de direito público, ora sem supremacia do interesse público, numa relação de direito privado. Então nós dizemos que a administração pública, pessoal, ela atua sob regime jurídico. E o regime jurídico dela pode ser o regime jurídico da administração, ou o regime jurídico administrativo. Então é isso que nós precisamos saber. Isso quem ensina é a nossa doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro, que no seu livro nos ensina o seguinte, que o regime jurídico da administração é aquele regime de direito público e privado aplicado à administração. Engloba tanto as relações de direito público como as relações de direito privado aplicadas à administração. E o regime jurídico administrativo seria somente as relações de direito público que regem a administração. Portanto, pessoal, quando eu falo a expressão regime jurídico da administração, eu estou englobando o regime jurídico de direito público e o regime de direito privado, que excepcionalmente também se aplica à administração. E quando eu falo a expressão regime jurídico administrativo, eu estou me referindo unicamente ao regime jurídico de direito público, que rege a grande maioria das atividades do Estado enquanto administração pública. Tudo bem?
Vamos então agora rever a nossa questão e ver se nós conseguimos agora resolvê-la com esses conceitos introdutórios. Vejam só. Então a questão diz o seguinte: as relações entre entidades públicas estatais são os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. São as entidades públicas estatais. União, Estado, Distrito Federal e municípios, chamados também de pessoas políticas. Ainda que de mesmo nível hierárquico, o que quer dizer aqui? Ainda que seja Estado com Estado, município com município, certo? Ou que não sejam, né? O que está implícito na questão, se for União com Estado, Estado com município. Aqui só uma pequena observação, né? Aqui fala-se em hierarquia entre entidades federativas, mas apenas para diferenciar os níveis federal, estadual e municipal. Quem já estudou direito constitucional sabe que, na verdade, não existe hierarquia entre entes estatais. A União não é chefe hierárquica do Estado, um município não é subordinado ao Estado ou à União, certo? É apenas para esclarecer que, ainda que seja uma relação horizontal, Estado com Estado e não União com Estado, ok? Então vamos lá. As relações entre entidades públicas estatais, ainda que de mesmo nível hierárquico, vinculam seu regime jurídico administrativo, e aqui está, ó, a despeito de sua horizontalidade. Horizontal justamente porque não há supremacia do interesse público, não há poder de império entre entidades públicas, não há como existe entre o Estado e uma pessoa física, uma entidade privada, certo? E a questão está certinha. Nós vimos que, excepcionalmente, pode haver relações horizontais no direito público, no regime jurídico administrativo, que é quando as pessoas jurídicas de direito público se relacionam entre si. Essa questão é muito interessante para quebrar aquela ideia de que a relação de direito público é sempre vertical e que somente no direito privado ocorrem relações horizontais. Também no direito público, também no regime jurídico administrativo, excepcionalmente há relação horizontal, quando o Estado se relaciona com o próprio Estado. Tudo bem, pessoal? Então essa foi uma questão muito interessante que a ESAF cobrou sobre regime jurídico administrativo, sobre relações de direito público e que fica aí para você estudar para o dia da sua prova. Um grande abraço e boa sorte no concurso.